isolamento por conta do coronavírus, tá, pessoal? Bom, mas dando início de fato a essa palestra, e antes de começar a palestra de fato, eu quero comentar primeiro quando foi que essa palestra surgiu, qual foi a ideia e por que eu decidi compartilhar esse conteúdo aqui com vocês pelo livros e etc. que me acompanham, tá? Pessoal, em 2017 eu fui convidado para palestrar num evento chamado Liberty Open 2017, um evento que eu estou na organização desde o seu início, junto com Lucas Sampaio, da Juventude Libertária de Sergipe, e nesse primeiro evento eu decidi formular, decidi criar uma palestra falando sobre esse embate ideológico entre capitalismo e socialismo. Isso aconteceu no ano de 2017. Infelizmente, o registro dessa palestra se perdeu no tempo, se perdeu nos HDs, enfim, não tenho mais o áudio, o material audiovisual dessa palestra, e eu estava dando uma olhada aqui nos meus escritos antigos e tudo mais, e aí encontrei, por coincidência, os escritos que eu fiz para essa palestra em 2017. Então eu pensei, por que não aproveitar esse momento que as pessoas estão isoladas em suas casas, estão trancafiadas, para compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco do saber da área da política. Então eu decidi resgatar essa palestra, foi proferida no ano 2017, para vocês que me acompanham aqui pelo livros e etc. Só lembrando, antes de começar rapidamente, o que eu vou trazer aqui é apenas um recorte de duas palavrinhas que estão na moda desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo, e especialmente durante a chamada Guerra Fria, essas duas palavras entraram em conflito de maneira mais incisiva, de maneira mais acentuada, por conta dos Estados Unidos, da União Soviética, que tinha esse conflito não apenas bélico, mas também de própria ideologia. Os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. Então, por conta disso, essa batalha, esse embate ideológico se manteve mesmo após o final da Guerra Fria. Até hoje as pessoas discutem de maneira ardorosa e de maneira até, como é que eu posso dizer, incisiva a respeito dessas duas palavrinhas, capitalismo e socialismo. Bom, eu me sinto um tanto quanto, modéstia à parte, claro, à vontade, para falar sobre capitalismo e socialismo, porque, como todo jovem, eu já fui socialista, e vale deixar aqui claro que na minha adolescência, por volta de 17, 18 anos, eu era, digamos assim, o clássico perfil do socialista, um jovem que acreditava em ideias fantasiosas, de que o Estado deveria solucionar e resolver todos os problemas do mundo e das pessoas, e usava a camisa de Che Guevara, estudava em escola pública, militava por movimentos estudantis, cheguei até inclusive a fazer parte de um movimento chamado Não Pago, que é um movimento que luta, que defende a ideia de um transporte público, gratuito e de qualidade. Então, assim, eu me sinto mais à vontade em falar favorável ao capitalismo e criticar o socialismo, agora com 30 anos de idade, passado mais de uma década dessa minha época socialista, porque eu estive do outro lado. Eu comunguei dos ideais socialistas na minha adolescência, e aí, como a maior parte dos jovens, alguns, infelizmente, continuam sendo socialistas depois de adulto, que eu acho que é uma incongruência, digamos assim, até mental, a pessoa ser adulta com 30, 40, 50 anos e ainda acreditar em socialismo. Eu prefiro uma pessoa que acredita em contos de fadas. Pelo menos a mim, contos de fadas me parece muito mais verídico do que os ideais socialistas. Então, lá por volta dos 19, 20 anos, eu comecei a trabalhar num lugar, num restaurante de garçom, e eu passei a receber meu primeiro salário mínimo, por assim dizer. Já trabalhava anteriormente, desde a minha terra adolescência, 14, 15 anos, até uns 18, mas o trabalho assim, que eu assinei a carteira e recebi meu primeiro salário mínimo foi justamente de garçom. E eu me lembro quando foi que eu comecei a conflitar os ideais que eu acreditava socialistas, que estavam comigo ainda da adolescência, com o mundo real. Foi quando eu recebi meu primeiro contra-cheque e eu percebi que tinha lá um desconto na folha de pagamento que eu não sabia o que era. Fui até meu chefe na época, Bilo Bravo, que tem uma pizzaria, ainda hoje ainda tem a pizzaria aqui em Aracaju, e questionei ele: Bilo, o que foi isso aqui? Ele me explicou: não, é o governo. O seu salário, uma parte dele é descontada e vai diretamente para o governo. Aí eu questionei, eu me lembro assim muito claramente disso, eu questionei o patrão, Bilo, e perguntei: tá, cara, mas ninguém me perguntou. Ele falou: não, mas o governo não pergunta nada não, ele apenas tira a parte dele e o que sobra é o seu salário, tá? E aí eu perguntei a ele, foi conversando, ele foi me explicando um pouco mais dessa ciência, da economia, no caso, as leis trabalhistas, como é que funcionava, e aquilo me deu um estalo. Então quer dizer que eu estava defendendo um governo que eu não sabia, e logo depois eu fui descobrir, que me roubava uma grande parte do meu salário. E se você fala isso, por exemplo, para algumas pessoas hoje em dia, imagina você explicar para um cidadão comum que nós que somos assalariados, que recebemos salário mínimo,
Eu recebo um pouco mais por ser professor e ter vários vínculos, mas uma pessoa que recebe um salário mínimo, por exemplo, 1.000 e pouco, 1.100 e pouco, essa pessoa trabalha pelo menos 5 meses apenas para sustentar a máquina do Estado. 5 meses do trabalho de uma pessoa comum, de um cidadão comum, vai diretamente para o Estado por conta das leis trabalhistas que nós temos. Então, assim, quando eu descobri isso lá por meus 19, 20 anos, isso já me trouxe uma certa uma bomba assim, na minha cabeça. Eu falei, não, como é que eu defendo o Estado e ele acaba me roubando? Então, eu passei, de certa forma, a criticar o próprio governo, a ideia de governo surrupiar e roubar o nosso suor, o labor do nosso trabalho. E aí, gente, dando continuidade, é curioso que passaram alguns anos, mais ou menos lá por 24 anos, 25 anos, eu adentrei no curso superior, e aí, na verdade, no segundo curso superior nas Ciências Sociais na Universidade Federal de Sergipe, naquela época eu já não era mais socialista, já defendia ideias de liberdade, e passei a perceber da onde vinha essa defesa veemente, essa defesa forte dos ideais socialistas. Justamente começa no ambiente acadêmico. Os jovens, quando entram na universidade e ainda no ensino médio, e eu falo com conhecimento de causa, porque hoje eu sou professor, hoje eu estou dentro da sala de aula com alunos, tenho contato com alunos diariamente, não agora, é óbvio, por conta da pandemia do coronavírus, mas eu sei muito bem quando eu digo que os alunos já começam a serem simpáticos ao regime socialista, às ideias socialistas, ainda na escola. Quando chega na universidade pública, ou até mesmo na universidade privada, isso é muito mais acentuado, vem de lá esse amor, esse apreço pelas ideias socialistas, que é incutida na cabeça dos meninos pelos professores ainda no ensino médio e posteriormente na universidade. E aí eu entrei na universidade para cursar Ciências Sociais e passei a perceber um certo domínio ideológico das ideias socialistas e passei a querer criticar e passei a querer combater os ideais socialistas. E já naquela época, em 2014, eu até estava procurando aqui, acabei reencontrando, melhor dizendo, a minha carteirinha da Universidade Federal de Sergipe, na época que eu cursava Ciências Sociais. E já naquela época eu já me levantava contra os professores e contra alguns colegas meus de curso para combater essas ideias do socialismo, em defesa, claro, sempre do capitalismo, tá? Bom, gente, de fato, agora dando início à fala que eu montei aqui, aos escritos que eu trouxe aqui para vocês, eu sou um professor formado em línguas. Minha área de formação inicial, minha graduação, a primeira graduação pela qual eu entrei na universidade foi em línguas. Então eu gosto sempre de trazer o aspecto linguístico das palavras, tá? Eu estou aqui com o dicionário de Sociologia da editora Globo, e antes de falar sobre capitalismo e socialismo, é importante nós entendermos o significado dessas palavras para que vocês vejam como já na própria definição das palavras de alguns dicionários, de alguns manuais de sociologia, as próprias palavras já trazem um significado, no mínimo estranho, ou um tanto quanto deturpado, que é o que vocês vão ver no decorrer aqui dessa nossa palestra de hoje, tá? Então eu trouxe aqui, não vou ler toda essa definição do capitalismo desse dicionário, porque é gigante, são mais de 2 páginas praticamente, mas eu queria compartilhar com vocês uma definição aqui, a primeira parte dessa definição aqui sobre o capitalismo presente nesse dicionário de sociologia. Vejam como é definida a palavra capitalismo. Permitam-me ler, abre aspas. Organização econômica em que as atividades de produção e distribuição, obedecendo aos princípios da propriedade privada, da competição livre e do lucro, conduzem a uma bipartição da sociedade em 2 classes antagônicas, mas vinculadas pelo mecanismo do mercado. Quais são as 2 classes antagônicas? Letra A dos possuidores dos meios de produção, e letra B, a do proletariado industrial e rural. Então, assim, qualquer pessoa que observe, que tenha lido, por exemplo, o Karl Marx, ou o Manifesto do Partido Comunista, como eu leio praticamente todo ano, até mesmo um pouco do Capital, que eu tive que ler na Universidade Federal de Sergipe, quando eu cursava Ciências Sociais, há de perceber que essa definição capitalista, ela em essência é marxista. Essa definição de o capitalismo como um regime de mercado, que divide a sociedade, que antagoniza a sociedade, já é por si só uma definição marxista, ou seja, a própria definição de capitalismo não é do pai do capitalismo, por exemplo, não foi cunhada aqui nesse dicionário aqui de sociologia por Adam Smith, por John Locke, por Bastiat, uma das grandes mentes pensantes do liberalismo, não. Essa visão de capitalismo que eu trouxe para vocês e que é comum à maior parte dos dicionários e manuais de sociologia é uma definição automaticamente socialista, tá? Enquanto que quando você vai ler em dicionários, em manuais a respeito do socialismo,
eles definem o socialismo da seguinte forma. Essa definição aqui tem uma no dicionário aqui também, mas eu queria trazer essa outra do dicionário Aurélio. Vejam qual é a definição mais encontrada a respeito do socialismo. Abre aspas, sistema daqueles que querem transformar a sociedade pela incorporação dos meios de produção na comunidade, pelo regresso dos bens e propriedades particulares à coletividade e pela repartição entre todos do trabalho comum e dos objetos de consumo. Então, assim, bom, não é preciso você ser formado em linguística para entender que as próprias definições da palavra capitalismo e socialismo, elas muito mais inebriam do que esclarecem o debate sobre essas duas palavras. Então, nessa aula aqui de hoje, nessa minha palestra aqui breve a respeito do socialismo e do capitalismo, eu vou compartilhar uma visão diferente sobre essas duas palavras, sobre socialismo e capitalismo. E eu vou me ancorar, basicamente, nesse livro de um autor da escola austríaca chamado Ludwig von Mises, e seu grande livro, a meu ver, o livro assim, obrigatório para todo mundo que gostaria de conhecer o outro lado da história, chamado As 6 Lições. Só lembrando, você encontra esse livro gratuitamente na internet, em PDF, e você pode ter acesso a um pedaço, ou melhor dizendo, a essa obra que eu vou tentar destrinchar, tentar compartilhar com vocês um pouco aqui no decorrer dessa nossa palestra. Beleza, pessoal? Só para confirmar, todo mundo que está me acompanhando consegue me ouvir perfeitamente, ainda está tranquilo, estão me ouvindo, o áudio está bom, o vídeo está bom? Para eu poder dar continuidade aqui à nossa palestra, eu queria, por favor, que alguém comentasse aqui no espaço dos comentários, só para eu ter certeza. Opa, Leandro disse que tá. Entendeu? Então, assim, gente, então eu vou continuar. Então, note que não existe um debate justo entre socialismo e capitalismo se a própria definição de socialismo e capitalismo já é corrompida. Se a visão que as pessoas aprendem, e eu aprendi isso na escola, você que está me assistindo, se estuda numa escola particular, numa escola pública, ou até mesmo é estudante universitário, sabe muito bem do que eu estou falando. Você ouve todos os dias, a depender da disciplina que você faça. Se for um curso de humanas, especialmente falando, você ouve praticamente todo dia, toda aula, algum professor criticar o capitalismo e enaltecer o regime socialista. Mas notem que esses professores que fazem isso tomam como arcabouço intelectual as ideias do próprio marxismo, ou seja, de um cara, Karl Marx no caso, que aqui é bom deixar bem claro, muitas pessoas criticam o Karl Marx, mas eu iria além. Eu diria que além de criticar o Karl Marx, que eu acho que é fundamental que nós critiquemos a tudo e a todos, é necessário ler o próprio Karl Marx, tá? Então, assim, eu tenho aqui essa minha versão do Manifesto do Partido Comunista, que eu acho muito bonita, da Pinguim Clássicos, e tenho as outras duas versões diferentes aqui do mesmo livro. Tem até a versão em mangá do livro do Karl Marx. E é curioso como as ideias de Karl Marx, mesmo em histórias em quadrinho, em mangá, continuam não funcionando de forma alguma. Seja no livro escrito, seja através de outras mídias. Mas eu acho fundamental que nós que tenhamos esse desejo, esse interesse de tentar colocar essas ideias para discussão, que nós tenhamos a coragem, por que não, de ler Karl Marx na sua totalidade. E eu tenho feito isso pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Eu dou uma lida nesse livro aqui do Karl Marx, no Manifesto do Partido Comunista, tá? Pessoal, o Fabrício comentou que está havendo uma distorção no áudio ou é meu alto-falante. Pessoal, todos conseguem ouvir perfeitamente ou será que é um problema no áudio de Fabrício? Fabrício, dê uma olhada aí na sua caixa de som, porque os outros meninos e pessoas que estão aqui comentaram que está perfeito o som. Beleza? Bom, gente, é tão notória essa questão do socialismo e capitalismo, trazendo essa visão do Karl Marx. Victor diz que houve alguns estouros no áudio, parece que está chuviscando. Gente, deixa eu só tentar aqui. RJ diz que o áudio está normal. Bom, gente, e agora? Parou de chuviscar? Reinaldo, tá tranquilo, Reinaldo? Bom, gente, eu acho que agora resolveu, né? Priscila está ok. Bom, gente, então eu vou continuar, tá? Quando você coloca em conflito essas duas ideias, socialismo e capitalismo, e o que eu quero fazer nessa aula aqui de hoje é isso, lembrando que eu vou trazer a visão do Ludwig von Mises, que é um dos grandes pensadores do liberalismo, tá? Que traz essa contribuição para esse debate secular entre essas duas
palavras, socialismo e capitalismo, tá? E é curioso porque, assim, bom, Cleverson comentou, acho que sua barba está encostando no microfone. Peraí, tá, gente? Deixa eu só ver se... Pronto, vamos lá. Obrigado, Cleverson, pela dica, tá? Meu grande amigo Toqueto. Gente, desculpa, né? Nesse tempo de pandemia tá difícil até visitar um barbeiro, tá? Bom, dando continuidade, de fato, é tão notório essa questão de socialismo e capitalismo, faça essa experiência. Vá numa escola pública, vá numa escola privada ou vá numa universidade e entre numa sala de humanas, por exemplo, num curso de humanas na Universidade Federal, em qualquer universidade federal, até mesmo na universidade privada, ou numa sala de aula do terceiro ano do ensino médio e faça a seguinte pergunta aos alunos: quem conhece Karl Marx aqui? Eu aposto metade do meu salário como professor, que dá uns R$ 50, que a maior parte dos alunos, se não todos, levantarão a mão e certamente irão falar: conheço Karl Marx, estudei ele, ouvi falar, o professor falou dele. Agora, faça a mesma pergunta a esses jovens do terceiro ano do ensino médio, até mesmo da universidade, seja ela privada ou pública: quem foi Ludwig von Mises? Certamente, pouquíssimas pessoas, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, conhecerão quem foi Ludwig von Mises. Ao meu ver, um dos homens mais brilhantes no tocante ao pensamento econômico e a sua contribuição para o pensamento liberal. Então perceba que esse próprio debate entre socialismo e capitalismo já está um pouco deturpado, porque muito mais se conhece a visão do Karl Marx, que aqui eu deixo claro que é muitíssimo importante que nós conheçamos, tá? Mas, ao meu ver, não existe um debate de ideias se apenas um lado da história é apresentado. Então, por isso aqui nessa live eu quero trazer o outro lado da história, tá? Guilherme comentou aqui, sou servidor do Instituto Federal do Mato Grosso, doutrinação pesada. E exatamente, Guilherme, né? A Priscila comentou aqui, arrisco dizer que ninguém saberá quem é. Bom, vejam que nos próprios comentários aqui, vocês mesmos já estão comprovando o que eu acabei de questionar a vocês aqui. E eu já fiz essa pergunta aos meus alunos no ensino médio e na universidade também. Os alunos, eles recebem uma enxurrada de conhecimento marxista pelos professores, tá? Ítalo comentou aqui, Karl Marx aparece em umas 7 matérias de ensino médio. Ítalo, eu diria mais, todo professor de humanas tenta dar um jeito de colocar Karl Marx nos seus ensinamentos. Digo isso também aqui por conhecimento de causa. Sou professor, estou na sala diária praticamente diariamente com os alunos e eu mesmo recebo os alunos quando vêm conversar comigo sobre que muitos deles não suportam mais ouvir falar sobre marxismo, sobre socialismo e sobre a própria figura do Karl Marx, tá, pessoal? Bom, de fato, dando continuidade, queria assim, só comentar que o Ludwig von Mises nasceu em 1881, ali na Ucrânia, e ele certamente é um dos autores mais prolíficos, porque assim, ele escreveu muita coisa sobre liberdade, sobre economia, sobre liberalismo e sobre o socialismo, inclusive. Um dos livros mais famosos do Ludwig von Mises, claro, depois do Ação Humana, que é sua Bíblia, que é sua obra Magnum, ele escreveu também um livro sobre o socialismo, criticando o socialismo não apenas no âmbito econômico, mas também no âmbito filosófico. Só para vocês verem a honestidade intelectual do autor que nós iremos ver nessa nossa palestra de hoje, tá? Ele nasceu ali na Ucrânia, pessoal, mas devemos lembrar que alguns anos depois de 1871, claro que foi o seu nascimento, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e ele foi perseguido por defender ideias de livre mercado, ideias de capitalismo, e por conta disso ele decidiu fugir ali da Europa, no caso da Ucrânia, e foi para os Estados Unidos da América, onde lá ele deu continuidade aos seus escritos de cunho liberal, de cunho econômico, tá, pessoal? E assim, ele escreveu coisas fantásticas. O que eu estou trazendo aqui, pessoal, vou comentar. Faz de conta que aqui é apenas a superfície do iceberg, tá? Por baixo desse rio, desse mar, desse oceano, eu diria que existe um conhecimento muito mais amplo do Ludwig von Mises. E claro, fica aqui o convite para vocês sempre conhecerem. Está disponível na internet em PDF. Fiquem à vontade. Pesquisem, estudem, conheçam quem foi o Ludwig von Mises. Só a critério de curiosidade, o Ludwig von Mises pessoalmente não chegou a ganhar nenhum prêmio Nobel de Economia. Mas 2 de seus alunos, praticamente diretos, alunos diretos do Ludwig von Mises, do professor Mises, ganharam o Nobel de Economia, tá? O Hayek e o Friedman. O Friedman era um grandíssimo fã do Ludwig von Mises e o Hayek, de certa forma, foi um aluno que teve contato diretamente com o professor Mises. Só para vocês verem essa questão da importância, da influência do liberalismo na economia. Bom, gente, de fato, agora adentrando, lembrando, essa palestra minha aqui é um recorte
de uma palestra que eu proferi em 2017 lá no Liberty Open, tá, pessoal? E assim, eu quero começar pelo capitalismo, tá? O próprio Mises, ele comenta que nenhuma outra ideia no mundo inteiro foi tão vilipendiada, foi tão difamada quanto a palavra capitalismo, né? Pela própria definição e pela própria forma como ela é apresentada às pessoas, isso já comprova o fato de que o Ludwig von Mises está com a razão quando ele diz que o fato de você se outorgar ser um capitalista, de você afirmar ser um capitalista, as pessoas, em geral, em certa medida, já olham para você de maneira negativa, de maneira pejorativa. Como assim ser um capitalista? Você está preocupado só com o dinheiro? Como assim? Você é uma pessoa desgraçada, não está preocupado com a humanidade, não está preocupado com os bichinhos, não está preocupado com as tartarugas que estão no oceano? E o Ludwig von Mises fala isso no seu livro As 6 Lições, que nenhuma palavra foi tão vilipendiada e difamada quanto a palavra capitalismo. Por isso que eu tenho muito orgulho de bater no peito e até para suscitar e invocar o debate. Sou capitalista, sim, com muito orgulho. Agora, claro, o capitalismo aqui que o Ludwig von Mises vai explicar e que eu pretendo compartilhar aqui com vocês a visão dele sobre essa palavra, tá, pessoal? Então, assim, devemos lembrar que o Ludwig von Mises ele foi perseguido durante a Segunda Guerra Mundial por conta dos seus posicionamentos liberais, e ele tinha uma frase fantástica que ele falava que apenas ideias podem iluminar a escuridão. Então, assim, eu me sinto lisonjeado e para mim é uma honra poder compartilhar um pouco do Ludwig von Mises para vocês que estão me assistindo agora aqui nessa live no YouTube. Sinto-me, sinceramente, homenageado por ter pessoas me assistindo nesse momento, participando dessa live. E, claro, o conhecimento vai ficar eterno aqui na internet. Outras pessoas poderão assistir essa live, tá? Bom, mas por que as pessoas têm essa visão do capitalismo? É necessário nós fazermos uma espécie de fallback, dar um passo para trás, tá? Um back forward na história do mundo, né? Quando vocês observam, é importante deixar claro que o mundo, em sua totalidade, por essência e excelência, sempre foi, no mínimo, miserável, ou sempre foi pobre, né? Se você for observar, por exemplo, antes da Revolução Industrial, que aconteceu ali inicialmente na Inglaterra, as pessoas viviam num estado de miséria, a maior parte das pessoas. Apenas os reis, príncipes, nobres e tal, ascendiam, quer dizer, não, na verdade não ascendiam, ele já, essa ascensão era passada de pai para filho, de filho para neto e assim adiante. Mas naquela época, antes da Revolução Industrial, apenas os nobres, apenas os reis, apenas os príncipes eram ricos, eram bem de vida, tinham boa aventurança nos bens materiais, nos produtos, bens e serviços. Mas justamente com o surgimento da Revolução Industrial, com essa explosão da Revolução Industrial, claro, explosão aqui no bom sentido, faz com que as pessoas pudessem passar a ter acesso a produtos, bens e serviços que antes eram apenas destinados aos reis, nobres, príncipes e duques, tá? O Ludwig von Mises comenta sobre isso, e é importante deixar claro que o que é que nós tínhamos antes da Revolução Industrial? O feudo, né? O que era o feudo? O que era o feudo, se não uma forma de escravidão? Creio eu que ninguém que está me assistindo aqui há de discordar dessa minha afirmação. Inclusive os próprios professores marxistas, socialistas entendem, compreendem que o feudo tal qual nós conhecemos hoje, estudando aquele período histórico, era um inferno na Terra, né? As pessoas trabalhavam exaustivamente manhã, tarde e noite, apenas para subsistir. Uma grande parte da sua produção era surrupiada, roubada pelo dono ali do feudo e transferida para os reis, príncipes e duques daquela região, fazendo com que as pessoas trabalhassem décadas e décadas naquele feudo, daquela família, apenas para ser protegida ou apenas para poder subsistir naquele espaço, naquele feudo. Foi graças à Revolução Industrial que as pessoas passaram a ter acesso a produtos, bens e serviços que antes eram apenas destinados aos reis. Tanto é verdade que é importante deixar claro aqui que muitas pessoas comentam: ah, não, mas o feudo era bom. Peraí, qualquer pessoa que vá no interior do Brasil, numa cidade do interior, observe uma pessoa de 50, 60 anos que trabalhou na roça a vida inteira e pega uma mesma pessoa que trabalhou, por exemplo, na cidade, em algum outro serviço. É notório, e você consegue perceber apenas olhando, que a pessoa que trabalhou décadas a fio no sol, acordando 5 horas da manhã, trabalhando exaustivamente 10, 12 horas embaixo do sol escaldante, essa pessoa envelhece muito mais rápido. Tanto é verdade que a natalidade, na época do feudo, na Inglaterra, era baixíssima e a taxa de mortalidade era altíssima.
A expectativa de vida naquela época, especula-se que era em torno de 35 a 40 anos de idade. Foi graças à Revolução Industrial, que eu vou comentar mais à frente, que as pessoas não só puderam passar a viver mais, como mais pessoas também passaram a nascer. Tá? Então, assim, e aí é curioso comentar, porque, assim, quando você observa essas críticas ao capitalismo, inclusive a própria Revolução Industrial, de certa forma, é atacada pelos professores marxistas e socialistas, é importante deixarmos claro que antes do capitalismo, e aqui o Mises coloca o capitalismo como se ele tivesse surgido na Revolução Industrial, tá, pessoal? Tem outros autores liberais que vão discordar do Ludwig von Mises, mas eu não vou adentrar nisso agora. Então, Ludwig von Mises coloca aí, o surgimento do capitalismo como nós conhecemos hoje, ou como eu defendo, foi justamente na época da Revolução Industrial. Então, como era antes da Revolução Industrial? Bom, e falando, tá? Então, assim, antes do capitalismo não tinha como a classe mais pobre, os artífices, os costureiros, os ferreiros, que nasciam pobres, ascender socialmente, porque eles tinham uma relação de interdependência, eles eram praticamente escravos conectados à nobreza, à aristocracia. Antes do capitalismo, segundo Ludwig von Mises, nasciam pobres, viviam pobre e morriam pobre, tá? Pessoal, conseguem me ouvir ainda perfeitamente bem? Só me confirmem, por favor. Se o áudio parou de chuviscar, se está tudo certo, se o vídeo está muito bom, a qualidade, vocês conseguem me ouvir perfeitamente? Gabriel disse que sim, beleza, ótimo, tá? Então, assim, pessoal, quando eu digo que a vida no feudo, ela não era um paraíso, é importante deixar claro que, naquela época, era uma condição de praticamente extrema pobreza, né? Porque, mais uma vez, só reforçando o que eu disse aqui alguns minutos atrás, o feudo não era um paraíso na Terra. Nem tão pouco, é bom deixar claro, e o Mises fala isso. E eu acho fantástico a honestidade intelectual do Ludwig von Mises. Ele fala, olha, o feudo não era um paraíso na Terra. O capitalismo, que veio junto com a Revolução Industrial, também não colocou o paraíso, é óbvio. O feudo era um inferno, é óbvio, mas o advento da Revolução Industrial e o surgimento do capitalismo, como Ludwig von Mises descreve na sua obra aqui das Lições, que nós estamos vendo hoje, não foi de forma alguma a instalação ou a instauração do paraíso na Terra. Ele comenta que o capitalismo tem seus problemas e suas mazelas, mas por mais problemas que o capitalismo tenha até hoje, ele ainda assim era melhor do que o feudalismo. E você quer ver uma prova muito, muito clássica disso? É que, por exemplo, quando surgiram as primeiras fábricas na Inglaterra, no período pós-revolução industrial, o êxodo rural foi gigante. Milhões e milhões de pessoas fugiam dos feudos para ir em direção às fábricas na Revolução Industrial. Aí alguma pessoa que está me assistindo aqui, que aprendeu na escola, fala, professor, mas assim, nessa época as crianças trabalhavam, as mulheres eram escravizadas. Peraí, cara pálida. E você acha que as crianças não trabalhavam no feudo, não? Você acha que o pai acordava às 5 horas da manhã, colocava a criança para assistir Bom Dia e Companhia, e ia trabalhar, a criança passava o dia todo assistindo desenho e anime, assistindo YouTube, patati e patatá, o mundo bita? Não. A criança ia trabalhar junto com o pai, junto com a mãe, na fazenda, no feudo. Isso é meio que óbvio. Ou você acha que não? É óbvio. Até hoje isso acontece no interior do Brasil. As famílias eram muito numerosas. Por quê? Porque o pai e a mãe percebiam que quanto mais filhos eles pudessem ter, ele tivesse, afinal de contas, era uma bênção ter filho naquela época. Infelizmente, hoje em dia não é mais, mas é uma outra discussão. Então, quanto mais filhos a família tivesse, mais pessoas para ajudar na plantação, no zelo pela fazenda, tinham disponíveis para aquela família. Né? Então, assim, o êxodo rural que aconteceu após o surgimento das primeiras fábricas na Inglaterra e por conta da Revolução Industrial foi algo, assim, espantoso. Tanto espantoso que os feudos, ou seja, os donos dos feudos, ficaram desesperados porque perdendo sua mão de obra. Porque, assim, no feudo você não recebia um salário. O que você recebia era meio quilo de feijão, meio quilo de arroz, meio quilo de batata. Você usava aquilo e no outro dia você tem que trabalhar para ganhar aquele mesmo pedaço de novo, aquela mesma porção. É praticamente um trabalho pela subsistência. Enquanto que nas fábricas, na Revolução Industrial, as pessoas passaram a ganhar algumas moedas, alguns shillings, que são os centavos do Reino Unido. Né? Por pior que fosse, por mais miserável que fosse o salário numa fábrica, as pessoas ainda preferiam, de livre e espontânea vontade, trabalhar nas fábricas. As crianças também foram trabalhar nas fábricas, é óbvio. As mães também foram trabalhar nas fábricas.
Mas lembremos que essas pessoas, a mãe, o pai, a criança, o cachorro, todo mundo da família já trabalhava no feudo. A diferença é que agora eles passaram a trabalhar nas indústrias, na cidade, e passaram a receber por isso. E por isso surgiu o quê? Vamos dizer assim, o primeiro capitalista. Um cara que percebeu que na cidade existe a possibilidade, e as fábricas trouxeram essa possibilidade também, de certa forma, de você produzir para a massa. Então, o Ludwig von Mises coloca o capitalismo aqui como sendo nada mais do que produção em massa para a massa. Então, as fábricas produziam produtos que antes eram apenas acessíveis à população mais rica, no caso a nobreza, a aristocracia inglesa, e passou a produzir para a massa, para a população mais pobre, que justamente eram aquelas que estavam trabalhando na fábrica, recebiam o seu salário, iam lá e adquiriam aqueles produtos, que antes elas não tinham acesso. Aí você pode comentar, Léo, mas os produtos para massa, eles são, a qualidade deles é inferior. Sim, eu tendo a concordar com você, que é óbvio que um iPhone que custa, sei lá, 10 mil reais, ele tem uma qualidade muito maior comparado a um celular, sei lá, da Samsung. Mas o Mises comenta, e eu tendo a acreditar também nisso, que é muito melhor que as pessoas tenham acesso a celulares, por mais não avançados, não tecnológicos que eles sejam, do que não ter acesso a nenhum celular. Então, na ideia central do capitalismo é isso. E outra coisa que o Mises comenta é que nós temos essa visão de que o capitalista é o empresário, é o cara rico, é o cara que dorme em cima do dinheiro, tipo o tio Patinha, sabe? Quando na verdade não é somente esse tipo de pessoa. E se é, ele é merecedor do seu sucesso. Porque o capitalismo também, junto com a Revolução Industrial, concedeu a oportunidade de que pessoas pudessem ascender socialmente. Através de quê? De venda de produtos, bens e serviços umas com as outras. As pessoas passaram a produzir em massa e vender para as pessoas que estavam ao seu redor. Então, se essa pessoa enriqueceu, para mim, qual é o problema disso? Problema nenhum. Enquanto que no feudo ela não tinha essa oportunidade, pois a miséria era passada de geração em geração, de pai para filho, no capitalismo pós-revolução industrial, as pessoas puderam ascender socialmente e financeiramente. E além disso, também houve um certo embate entre a aristocracia inglesa, também por conta desse êxodo rural elevado, que levou com que milhões de pessoas fugissem ou fossem as fábricas na Revolução Industrial, porque eles estavam perdendo a mão de obra para as fábricas, que bem ou mal pagavam algumas moedas, alguns cruzados ou alguns xelins para essas pessoas que lá estavam trabalhando, tá? Então é importante deixar claro aqui que o sistema de produção capitalista, em excelência, ele está preocupado em produzir para a massa, ou seja, para os mais pobres, para os menos favorecidos, ao contrário do que as pessoas pensam. Não, o capitalismo é o cara rico. Não, a tiazinha que vende cachorro-quente na porta da universidade, ela é capitalista, porque ela está produzindo algo, colocando à disposição para que outras pessoas que estão ali em frente à universidade comprem, e além disso, ela se coloca em posição praticamente como se fosse uma subalterna de nós consumidores, de nós compradores. Coisa que antes da Revolução Industrial, e especialmente no feudo, não existia. Você não poderia simplesmente ir lá comprar algo, porque você não tinha dinheiro para isso, você não podia reclamar, mas o regime capitalista e após a Revolução Industrial proporcionou que cada pessoa se tornasse seu próprio rei, que cada pessoa criasse seu próprio reino, que afinal de contas você poderia criar um produto e comercializar e produzir e colocar à disposição para que outras pessoas pudessem comprar, e as outras pessoas que estavam comprando é que se tornavam os reis. Então veja que o capitalismo inverte a pirâmide socioeconômica. As pessoas que antes eram súditas, ou seja, deviam justificativas ao rei, passaram a se tornar reis. Porque num sistema capitalista de livre mercado, como defendido pelo Ludwig von Mises, não confundir, desculpa, com capitalismo de com capitalismo de compadrio, que é o que temos no Brasil, infelizmente tivemos nos governos anteriores, espero que mude no governo de Bolsonaro. Não confundir o capitalismo de compadrio com o capitalismo de livre mercado. No capitalismo de livre mercado, cada pessoa, cada cliente é como se fosse um rei. E o cara que lhe oferece um produto para vender, ele está todo dia, manhã, tarde e noite, preocupado com você. Porque ele sabe muito bem que se ele não conseguir convencer você a comprar o produto dele, você vai comprar de outra pessoa. Então vejam que o regime capitalista, definido aqui por Ludwig von Mises, e que eu acredito de maneira
piamente nesse regime capitalista defendido pelo Ludwig von Mises, inverte a pirâmide socioeconômica financeira e, por conta disso, fez com que os próprios aristocratas combatessem veementemente o capitalismo e a Revolução Industrial. Tanto é verdade que a própria aristocracia foi até o governo e solicitou que os donos de feudos, das fazendas, recebessem uma espécie de subsídio financeiro para complementar o pagamento que eles direcionavam às pessoas que trabalhavam no feudo. Então veja que, o que é que eu estou dizendo aqui, o que é que o Ludwig von Mises fala na sua obra? Que os primeiros críticos ao capitalismo não foi a população, porque a população percebeu o advento do capitalismo e da Revolução Industrial e como isso melhorou a sua vida, que elas passaram a ter acesso a produtos, bens e serviços que antes elas não tinham. Bebidas, cervejas, roupas, lazer, teatro e coisas assim, que passaram a ser oferecidas, passaram a ser oportunizadas a elas, que antes no feudo elas não tinham. Então, as primeiras pessoas que criticaram o capitalismo e o sistema capitalista não foram os pobres, não foram os menos favorecidos, mas sim os mais favorecidos, mas sim a aristocracia rural inglesa que queria manter as pessoas presas no seu feudo, manter as pessoas presas sobre o seu controle. Então vejam que coisa fantástica. E o que o Ludwig von Mises faz aqui, gente, ele não está inventando a roda, não. Ele não está inventando história, ele está apenas compartilhando um fato histórico. Tanto é verdade. Observe a taxa de natalidade nos 50 primeiros anos pós-Revolução Industrial, e você vai ver que mais crianças nasceram pós-Revolução Industrial do que nunca antes na história da Inglaterra. E que a taxa de mortalidade na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, 50 anos depois, decaiu vertiginosamente. Isso aqui são dados que qualquer pessoa pode encontrar na internet. Repito, pós-Revolução Industrial, 50, 20, 30, 40, 50 anos depois, a taxa de natalidade cresceu assustadoramente. Mais pessoas passaram a crescer, a nascer, e a expectativa de vida aumentava de maneira crescente, uma espécie de PA, uma progressão aritmética. Porque justamente as benesses da Revolução Industrial e as benesses do capitalismo fez com que mais pessoas pudessem ter acesso a produtos, bens e serviços. Mesmo que não fossem de qualidade, mas ainda assim era melhor do que viver no feudo. Por isso que as pessoas, inclusive, elas fugiam da fazenda, elas faziam esse tal desse êxodo rural, tá, gente? Estou terminando aqui essa primeira parte do capitalismo, vou falar sobre o socialismo em si. E assim, é importante também comentar que o Mises fala sobre isso, né? Hoje em dia, qualquer pessoa, observe a sua vida. Você que está me assistindo aí agora, tem algumas pessoas me assistindo aqui na live, pare, observe ao seu redor as coisas que você possui na sua casa. Hoje, você, por mais, mesmo que você não seja uma pessoa rica, de classe média alta, você hoje vive melhor do que reis de 150, 200 anos atrás. Você hoje tem acesso a produtos, bens e serviços muito melhores do que reis, nobres, príncipes e duques de 2 séculos atrás. Isso só pode ser possível por conta do advento do capitalismo e por conta da Revolução Industrial, segundo Ludwig von Mises. Então, assim, a Revolução Industrial, junto com o regime capitalista de livre mercado, fez com que a sociedade progredisse de maneira vertiginosa. E isso trouxe, claro, um benefício não somente para os ricos, claro que os ricos se favoreceram também desse sistema capitalista, mas em grande medida, em sua grande maioria, os mais favorecidos do sistema capitalista da Revolução Industrial foram justamente os pobres, a classe média. Isso que o Ludwig von Mises fala, é isso que eu acredito de maneira incisiva e de maneira acentuada, tá? Então, assim, só para terminar essa parte aqui do capitalismo e partir para a nossa segunda parte da aula, para nós concluirmos aqui, é importante deixarmos claro que no regime capitalista, aquele sujeito que era um plebeu, ele passou a ser um consumidor, passou a ser um comprador, tá? Tem uma história muito curiosa que o Ludwig von Mises comenta no seu livro, que ele fala sobre o príncipe Bismarck, do regime austríaco-húngaro, depois vai virar a Alemanha, que ele comenta que ele estava passeando numa das cidades lá do reino e ele encontrou um sujeito que era seu funcionário na fazenda. E aí ele perguntou, cara, você fugiu da fazenda, eu nunca mais ouvi você, por que você está aqui? Aí ele comenta, não, mas eu estou aqui na cidade porque aqui pelo menos eu tenho uma cerveja, tenho uma roupa, tenho lazer, virto, coisa que eu não tinha lá trabalhando nas suas propriedades, na sua fazenda, né? Então, assim, o próprio príncipe Bismarck meio que percebeu que alguma coisa ali
estava errado, né? E aí, para complementar, e concluo finalmente aqui essa nossa primeira parte da aula, o Ludwig von Mises comenta que, além disso que eu falei sobre o capitalismo também serviu como uma espécie de mola propulsora para que os países da Inglaterra, os países próximos à Inglaterra, também crescessem financeiramente e socialmente falando. Porque, afinal de contas, chega uma hora que você tem tanta riqueza que você tem que compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor. Então, o capitalismo também promoveu a troca harmoniosa de produtos, bens e serviços entre as nações circundantes ali da Inglaterra. Então, é óbvio que depois, passaram alguns anos, outras nações também foram se industrializando, outras nações, claro, tiveram suas próprias revoluções industriais. Claro que umas nações demoraram mais do que outras, mas essa é uma discussão que não vou trazer aqui nessa aula, seria preciso uma outra aula para falar sobre isso. Mas percebam a beleza do capitalismo, em que não apenas a própria nação inglesa se tornou a nação mais rica e mais próspera do mundo pós-revolução industrial, como também essa riqueza transbordava e era derramada e era distribuída entre os países vizinhos. Né? E aí o Mises conclui esse capítulo, eu vou concluir aqui também, quando ele diz que é incrível como Karl Marx errou tanto ao escrever sobre o capitalismo. É incrível, porque é um cara que viveu numa época pós-revolução industrial, a revolução industrial já tinha se passado, pelo menos assim, os primeiros anos da revolução industrial, ele viveu numa época abençoada, por assim dizer, onde as pessoas tinham acesso à informação, ele mesmo tinha acesso à informação de maneira quase que restrita e limitada, desculpa. E assim, e era um cara que errou em praticamente tudo. É isso que o Ludwig von Mises fala, e eu tendo a concordar que o Karl Marx, quando você lê aqui, por exemplo, o livro do Manifesto do Partido Comunista, você percebe os erros crassos e fundamentais que permeia as ideias do Karl Marx, tá? Bom, pessoal, caminhando aqui para a nossa segunda parte da aula, espero que vocês estejam curtindo e gostando, tanto quanto eu estou de compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu percebo aqui que o número de pessoas vai aumentando com uma certa frequência, então fico muito feliz que vocês pararam aí pelo menos uma horinha no mínimo para poder me ouvir falar sobre socialismo e capitalismo na sexta-feira à noite. Que bom que ninguém está assistindo o Jornal Nacional, né, que só fala sobre miséria, só fala sobre morte. Eu não sei vocês, mas eu não aguento sequer a televisão ligada no Jornal Nacional, tá? Bom, gente, então dando continuidade aqui, eu queria compartilhar com vocês, nessa nossa segunda parte da aula, e eu vou só dar o refresh aqui na página, a respeito do socialismo, tá? O socialismo, que o Mises comenta aqui no livro dele, é algo que é bem diferente do que a maior parte dos jovens aprendem e conhecem na universidade. Felipe, Pompeu, chegou atrasado não, cara. Vamos lá, a gente vai começar a segunda parte da aula agora, tá? Bom, gente, qual é a premissa básica do socialismo? Se vocês forem observar, a premissa básica do socialismo, segundo Karl Marx, tá? Isso aqui não é segundo von Mises, não, é segundo o próprio Karl Marx, é o planejamento central. É que uma pessoa, é que um indivíduo, é que um partido sabe mais do que todas as pessoas, cada um na sua individualidade. E por conta disso, se vocês pararem para analisar, o regime socialista em excelência sempre perseguiu as individualidades e sempre colocou o coletivo acima dos indivíduos, mas é importante deixar claro que o socialismo sempre, pelo menos na maior parte das experiências de países que tentaram implantar o regime socialista, sempre foi através da violência, sempre foi através da força, sempre foi através da revolução. Tá? Isso não quer dizer nada além de que comprovar o que o próprio Karl Marx falou aqui no seu livro Manifesto do Partido Comunista, que ele mesmo falava, que o socialismo só vai só vai ser implantado na sociedade após uma revolução onde os proletariados pegassem armas para combater a burguesia. Só que é importante comentar aqui, e eu quero já, de fato, dar início aqui à nossa segunda parte da aula, que vejam que curioso, não pode parecer estranho, mas se eu disser a vocês que estão me assistindo que o próprio Karl Marx defendia o capitalismo, vocês acreditam em mim se eu fizer, ao fazer essa afirmação? Vou explicar melhor. O próprio Karl Marx entendia, nos seus escritos, no Capital e no próprio Manifesto do Partido Comunista, deixou isso muito claro, que o socialismo e logo depois o comunismo só seria possível, antes de tudo, numa sociedade capitalista, ou seja, numa sociedade industrializada, altamente industrializada, porque era justamente esse conflito entre os proletários e os burgueses que faria com que o socialismo e o comunismo viessem à tona. Então, vocês até podem brincar
com seu socialista preferido, com seu amigo de esquerda. Eu até faço essa brincadeira vez ou outra que o capitalismo consegue ser tão bom que um dos grandes pais do socialismo defende o capitalismo de certa forma, porque ele entende que é necessário primeiro ter um capitalismo para que depois seja instalado um socialismo e um comunismo. Agora, é claro que aqui apenas mais umas das previsões errôneas do Karl Marx, quando ele diz aqui no seu próprio livro Manifesto do Partido Comunista, que a nação mais desenvolvida, a nação mais industrializada, é essa sociedade que irá ter esse embate entre proletários e burgueses, e que aí sim surgirá um regime socialista. Só que todo mundo sabe que o primeiro país que teve de fato uma revolução comunista, a revolução do proletário, não foi a Inglaterra, não foi outros países industrializados, mas sim a Rússia, que naquela época era um país majoritariamente agrário. Então, só para vocês verem como o Marx errou e como Ludwig von Mises acerta em fazer a crítica ao Karl Marx e dizer que ele conseguiu errar em praticamente tudo. Tá, gente? É importante deixar claro aqui, eu comentei isso no início da aula, para quem chegou um pouco atrasado, que o próprio Ludwig von Mises, ele escreveu um livro chamado Socialism, An Economical and Sociological Analysis, ou seja, ele fez uma análise econômica e sociológica sobre o marxismo. É um livro de mais de 500 páginas, são quase 600 páginas, onde ele faz uma crítica ao socialismo, tanto do âmbito econômico quanto no âmbito sociológico. Quem não tiver acesso a essa obra, que é um pouco mais avançada, eu recomendo, anotem aí, por favor, peguem papel e caneta. Um outro livro que é um pouquinho mais fácil de ser lido, a leitura, que também é do Ludwig von Mises, chamado Marxismo Desmascarado, onde ele vai combater o marxismo mais do âmbito filosófico, tá? Fica a recomendação aqui para quem está me assistindo, anote aí, Marxismo Desmascarado. Nesse livro, o Ludwig von Mises vai combater filosoficamente a ideia marxista, tá? Bom, já pararam para analisar que não existe nenhum prêmio Nobel de Economia que seja marxista? Me aponte um vencedor do Nobel da Economia que tenha sido um defensor do marxismo, um defensor do socialismo. Então, somente eu quero trazer esse fato aqui para vocês verem como o regime socialista é, antes de tudo, contrário à própria ideia da economia, que é essa ideia de troca harmoniosa e pacífica entre as pessoas de produtos, bens e serviços, tá, pessoal? Então, assim, quando você observa, por exemplo, as teorias de Marx, vou citar aqui algumas, não vou falar sobre todas, é óbvio, mas quando você pega, por exemplo, a teoria de Marx do valor-trabalho, né? Que ele diz que o valor por exemplo, o valor dessa caneca aqui, ele tem que ser mensurado pela quantidade de horas trabalhadas para produzir essa caneca. Vamos supor que essa caneca levou 10 horas para ser produzida e cada hora de trabalho do indivíduo custa, sei lá, R$1. Então essa caneca tem que ter um valor de R$10, né? Então assim, veja que essa é uma ideia tão maluca que o próprio Ludwig von Mises e outros economistas, antes mesmo do Mengel, o Bombavec, já falava sobre isso, que é tão maluca, porque se essa ideia do valor-trabalho fosse a verdade, bastava que você cavasse um buraco indefinidamente e depois você vendesse para alguém. Mas faça essa experiência, sai de sua casa aí agora, pega uma pá e vá lá no quintal e cave um buraco e passe 10 horas cavando o buraco e tente vender esse buraco para uma pessoa, provavelmente a primeira pergunta que a pessoa vai fazer a você, tá, mas para que eu quero esse buraco? Né? Então, para os economistas liberais, os austríacos em especial, que já criticam essa visão marxista do valor do trabalho do Marx, o valor das coisas não é pela quantidade de horas trabalhadas para serem produzidas, mas sim pela necessidade que as pessoas têm. Né? Um outro exemplo muito claro, que eu gosto de sempre comentar sobre isso, tem a ver com a questão do diamante e da água mineral. Né? Você está num deserto, você está com sede, alguém lhe oferece uma pedra de diamante de 2 quilos. É óbvio que para você aquela pedra de diamante não vai ter utilidade nenhuma. Mas se um outro sujeito aparecer no mesmo momento oferecendo um copo d'água, uma garrafa de água mineral, e você tem, sei lá, dinheiro para comprar, você vai preferir muito mais. Vamos supor que você está com R$100, R$100. E o cara está lhe vendendo a pedra de diamante de 2 quilos por R$100. E o outro sujeito está vendendo uma garrafa de água mineral de 500 ml pelos mesmos R$100. Se você estiver morrendo de sede, sedento, com a garganta seca, é óbvio que você vai preferir comprar a água mineral. Só para vocês verem como essas ideias marxistas no âmbito da economia, e claro, filosoficamente falando, elas são facilmente refutáveis. Uma criança consegue compreender onde é que está o erro da teoria marxista, tá, pessoal? Então, assim, esse é um erro basilar do planejamento, do pensamento central socialista, porque ele gira em torno desse planejamento de que um indivíduo, de que uma pessoa, de que um partido sabe mais do que qualquer pessoa, do que eu, do que você que está me assistindo, o que nós queremos para nós mesmos.
O valor das coisas é mensurado pela nossa necessidade naquele determinado momento, tá, pessoal? Então, assim, existem várias consequências desse planejamento central do socialismo. Eu queria compartilhar algumas com vocês aqui nessa nossa segunda parte da aula, que tem a ver com o planejamento central. Ele sempre começa do pequenininho, mas ele vai crescendo cada vez mais. Um ditador, um governante que tem o interesse de colocar em prática o planejamento central, ele nunca vai dizer isso abertamente. Ele nunca vai falar isso. Não, votem em mim porque eu vou dominar vocês. Não, ele sempre começa em pequenas partes. A liberdade, ela é perdida parte a parte para caminhar rumo ao planejamento central de tudo, de toda a sociedade, das pessoas, dos indivíduos e principalmente também, claro, da finança, da vida financeira das pessoas, tá, pessoal? Um exemplo muito bom que eu gosto de trazer aqui para a nossa realidade é a questão da Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet é uma lei que ela deveria ser para auxiliar e ajudar os artistas do nosso país, mas que nos últimos governos ela foi utilizada apenas para favorecer e beneficiar os amigos do rei, tá, pessoal? Então, só para vocês verem como essa questão do planejamento central, de você deixar deixar o poder na mão de um indivíduo, de um partido, de uma classe de pessoas, pode acabar por criar essas distorções de poder, né? Então, assim, quando você tem, por exemplo, quando você observa a pirâmide, né? Socialismo e capitalismo, né? Só relembrando aquilo que eu falei na primeira parte da aula, para quem chegou um pouco atrasado aqui na nossa live, né? Observe o seguinte, que no capitalismo as pessoas podem ascender. A pessoa que nasceu pobre pode se tornar rica, claro, com o suor do seu próprio esforço, com o labor do seu trabalho. Enquanto que no regime socialista isso não existe. Por que no regime socialista é muito mais difícil você crescer? Bom, porque o regime socialista, o planejamento central, ele é tão grande que até no que você vai fazer, no que você pode fazer, no que você deve fazer, é comandado por um ditador, é comandado por uma pessoa. Era assim que funcionava, por exemplo, na União Soviética. As pessoas não tinham liberdade para escolher as profissões. Isso era muito limitado a algumas pessoas em especiais. As pessoas comuns, a maior parte da população da União Soviética, elas tinham seus ofícios, elas tinham seus trabalhos destinados e direcionados, comandados e ordenados pelo Partido Comunista Soviético. Era assim que acontecia na União Soviética. É assim que acontece, por exemplo, até hoje, por exemplo, na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, eu já li alguns livros a respeito desse assunto, recomendo um muito bom, quem tiver aí com papel e caneta, anote, chamado Fuga do Campo 14, conta a história real de um cidadão lá que conseguiu fugir dos campos de concentração na Coreia do Norte. Ele comenta que na Coreia do Norte, apenas as pessoas que são filhas dos militares é que podem ter uma ascensão social e financeira. As pessoas comuns, elas não têm essa oportunidade, porque justamente no regime soviético, no regime comunista da Coreia do Norte e, consequentemente, claro, que era na União Soviética, as pessoas não têm essa liberdade plena, tá, pessoal? Então, assim, o socialismo, em excelência e por essência, ele configura-se sempre como um regime totalitário, perseguidor das individualidades e da liberdade dos cidadãos, tá? Uma outra coisa que o regime socialista tenta fazer sempre que possível é a questão do controle de preços, tá? Isso é algo muito comum ao regime socialista. Isso é muito ruim, muito danoso, porque controle de preços sempre acaba ocasionando justamente o que o Mises fala de escassez, fome e miséria, tá, pessoal? O socialismo, em essência e por excelência, ele sempre foi avesso à liberdade. E que é o contrário do que vocês jovens que estão me assistindo aqui, inclusive meus próprios alunos, ouvem na escola. Eles ouvem na escola que o socialismo vai dar liberdade para todo mundo vai poder fazer o que quiser, você vai poder ascender socialmente, você vai poder... A fábrica pertence a você. E a ideia é totalmente ao contrário. Quando você observa os lugares onde foram instalados regimes socialistas, regimes comunistas, são regimes autoritários, onde justamente nada disso aconteceu. Onde as pessoas não puderam ascender socialmente, apenas os amigos do rei puderam ascender socialmente. Ou vocês acham, por exemplo, que na União Soviética, pós-revolução de 1917, todas as pessoas da União Soviética passaram a viver como reis? Não. Justamente quem passou a viver como rei foi justamente Lenin e os seus amigos que estavam próximos a ele. Depois que o Lenin vem a falecer, que Stalin assumiu o poder e expulsa Trotsky, quem é que passou a viver bem ali na União Soviética? Os amigos de Stalin. E é assim que acontece. Tá? Os inimigos, tanto de Stalin, quanto de Lenin, quanto com o ditador da Coreia do Norte, quanto Fidel Castro em Cuba, quanto com Nicolás Maduro aqui, vizinho a nós, na Venezuela, eles têm esse mesmo hábito,
De uma vez chegar ao poder, eles pensam, não, agora que eu cheguei ao poder, liberdade é um caramba. Liberdade é um caramba. O negócio agora é controlar para que eu possa continuar no poder de maneira indefinida, eternamente, quanto mais tempo eu puder ficar aqui no poder. Tá? Que é o contrário justamente da ideia do capitalismo de livre mercado, que permite que as pessoas ascendam financeiramente e socialmente, tá? Olá, Carmen, boa noite. Carmen disse que chegou atrasada. Não, Carmen, não tem problema, você pode assistir depois. A live vai ficar gravada aqui no canal, tá, gente? Quem chegou atrasado vai poder assistir depois do início, tá, pessoal? Pessoal, pedir aqui sorteio de livros, eu prefiro não falar sobre isso agora, tá? Vamos lá. E aí vale a pena comentar, pessoal, que essas críticas aqui do Ludwig von Mises, algumas pessoas podem falar, ah, professor, mas é fácil para o Ludwig von Mises criticar o socialismo e o marxismo, porque ele escreveu isso em 60, em 70, em 50. Não. Os escritos de Marx contra o marxismo e contra o socialismo começaram no ano de 1920. Lembro aqui que o Marx nasceu em 1881, ele teve uma vida acadêmica muito ativa ali na Europa. Claro, teve depois que fugir por conta do regime nazista, fugiu para os Estados Unidos da América, mas ele já criticava as ideias marxistas, as ideias socialistas, isso em 1910 e 1920. Então, assim, antes da Revolução Russa, e um pouco depois, 3 anos depois, ele ainda continuava criticando, porque ele sabia que aquelas ideias iriam levar ao fracasso, ao assassinato de milhões e milhões de pessoas, que foi o que aconteceu de fato. Tá? Então, observem como Ludwig von Mises, e mais uma vez eu me sinto muito feliz em poder compartilhar essa pequena aula com vocês, porque ele fez essas críticas antes do advento, ou melhor dizendo, antes do crescimento do regime socialista no mundo. Em 1910, 1915, ele já fazia essas críticas ao regime socialista e às ideias do Karl Marx. Então vejam como nós estamos falando sobre um autor liberal que é atemporal. Suas críticas continuam válidas até hoje. Eram válidas naquela época, quase 100 anos atrás, e continuam sendo válidas até hoje. Tá? Então vejam esse erro que algumas pessoas têm de defender o socialismo, defender as ideias marxistas. É só observar a Venezuela, nosso país aqui ao lado, o maior produtor de petróleo do mundo, e pessoas têm que passar 12, 13, 14 horas dentro de um carro apenas para ter o carro. E olha que é o país que mais tem petróleo no mundo. Imagine se não fosse. Né? A miséria que está acontecendo aqui no nosso país vizinho é assim, algo lamentável. Algumas pessoas não conseguem compreender que as pessoas morrem de fome, que as pessoas chegam, inclusive, a assassinar seus próprios animais de estimação para comer. Eu digo isso também aqui com convicção, porque eu ouvi esse relato de um venezuelano que eu tive a oportunidade de realizar um evento com ele aqui na Universidade Federal de Sergipe. Ele me contou, Léo, algumas pessoas chegaram a tal ponto de desespero que elas passavam, inclusive, a assassinar seus próprios cachorros e gatos para comer. Ele me falou isso, assim, com pranto, com olhos em lágrimas. Tá? Então, assim, e lá, ninguém pode dizer aqui, ninguém que está me assistindo, que no nosso país vizinho, a Venezuela, é um regime capitalista. O próprio Nicolás Maduro é um defensor dessas ideias marxistas. Claro, ele dá um outro nome, mas em tese, no fundo, é nada mais do que uma aplicação do marxismo ou do socialismo. Né? É só ver a miséria que nós temos aqui no nosso país vizinho, tá, pessoal? Então, assim, von Mises defende a liberdade, voltando aqui para a questão da liberdade, como valor de primazia e importância, porque, afinal de contas, o Mises diz que não existe meia liberdade. Liberdade econômica vem junto com a liberdade da sociedade, de pensamento, de expressão, de imprensa, por assim dizer, tá? Então, assim, é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, segundo Ludwig von Mises, essa liberdade, especialmente a liberdade econômica, tá? Mas lembremos que a liberdade econômica ela não anda desassociada à liberdade de imprensa, de expressão, de comunicação, de associação, tá? Essas duas liberdades, ou essas liberdades, melhor dizendo, caminham sempre juntas, uma do lado da outra, tá? E no socialismo não é isso que acontece. Afinal de contas, no socialismo é o governo que age e que gere e que acaba comandando todas as decisões partindo de um gabinete, com uma mesa aqui como essa. Então, o ditador lá sentado na sua mesa que diz, não, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai trabalhar disso, você vai pegar esse produto aqui e colocar aqui, esse recurso natural você vai trazer para cá. E vamos ser sinceros, né? Um cara sentado no gabinete, ele não tem condições de saber todas as necessidades, todos os anseios e todos os desejos da população. Imagine você achar que Lenin, sentado no seu gabinete,
3, 4, 5 pessoas, 6 conselheiros ao seu lado, seria possível que ele soubesse todos os anseios, desejos e sonhos de milhões de pessoas do maior país do mundo, que é a Rússia. Depois, no caso, virou a União Soviética, né? Então, imaginem que loucura você achar que um ser iluminado tem esse conhecimento do mundo todo. Então, é por isso que o Marx, tanto aqui na sua obra, quando ele diz que quer abolir a religião, quanto no Capital, quando ele fala sobre que a religião é o ópio do povo, por que ele quer destruir a religião? Porque justamente ele percebe que a religião é uma barreira para que passe a existir o culto à pessoa, o culto ao Estado. Inclusive, até hoje, existem pessoas que cultuam a figura do Stalin, a figura do Lenin, a figura do Fidel Castro em Cuba, porque justamente substitui um Deus, no caso o Deus único, supremo da Santa Sé da Igreja Católica, pelo Deus humano. Então Marx, sabiamente, e aqui eu tenho que reconhecer, o cara foi um sábio, né? Ele percebeu que uma das maiores barreiras contra o regime socialista, contra o regime comunista, contra as suas ideias marxistas, era justamente a religião, que as pessoas eram conectadas com o divino, com o ser supremo, que criou tudo e a todos, né? Então ele percebeu, não, temos que abolir a religião. Ele fala isso. Nesse livro aqui ele fala, abolir a religião. Ele fala especificamente isso, abolir a religião, desintegrar a família, porque a família também atrapalha a Revolução Socialista, a Revolução Comunista. Então, isso está na gênese do pensamento socialista. Eu queria compartilhar aqui com vocês, tá, pessoal? O regime socialista, em essência, ele solapa a humanidade, a mente, de nós, seres humanos. Então, assim, se você que está me ouvindo aqui é meu aluno, se você é um adolescente, fuja dessas ideias socialistas, fuja dessas ideias marxistas, tá? Que essa ideia, não, Léo, mas aí o Marx foi deturpado, que é um argumento que muitas pessoas usam, né? Pessoal, Marx não foi deturpado. Leia Marx na íntegra, na totalidade, e vocês vão ver que Hitler se inspirou em Marx, Benito Mussolini se inspirou em Marx, Stalin e Lenin se inspiraram em Marx, Mao Tse Tung na China, que matou pelo menos 50 milhões de pessoas, se inspirou em Marx, Fidel Castro e sua Revolução Cubana se inspiraram em Marx, Nicolás Maduro na Venezuela se inspiraram nas ideias de Marx. E somada todas essas pessoas juntas, no mínimo, 50 milhões, quer dizer, 50 milhões de pessoas só na China, tá, pessoal? Milhões e milhões de pessoas foram assassinadas por conta das ideias marxistas. Não é que deturparam Marx, não. É que Marx, por essência e por excelência, é errado, é errôneo. Tá, pessoal? Recomendo aqui também. Esse é um livro um pouquinho mais acadêmico e é difícil de encontrar, é um calhamaço. Recomendo um livro chamado O Livro Negro do Comunismo, que vai trazer um pouco disso aqui que eu acabei de falar, sobre essa ideia de deturpação de Marx e sobre os males que o socialismo causou, tá, pessoal? Bom, caminhando aqui para o final da nossa aula, gente, nessa última página aqui da minha palestra, tá? Preparado mais ou menos 1 hora de live mesmo, então já passamos um pouquinho mais desse tempo. Bom, gente, para o Ludwig von Mises, já ao contrário da ideia marxista, a sociedade livre ela precisa ter preço e precisa ter que as pessoas possam negociar de maneira harmoniosa, pacífica, produtos, bens e serviços, tá, pessoal? Porque, assim, se no socialismo não existe, porque o socialismo ele tem essa ideia não apenas de abolir a propriedade privada, caso vocês não saibam, está aqui também no Manifesto do Partido Comunista, como abolir a própria ideia de salário. É uma ideia que está na gênese do marxismo, abolir o salário. O próprio Marx fala isso, e ele falou isso abertamente, participando de um sindicato, inclusive, quando ele teve a oportunidade de falar para um sindicato de trabalhadores na Inglaterra. Ele disse, olha, essa briga de vocês aí do sindicato por melhores salários, por menos horas trabalhadas, está tudo errado. Tem que acabar com tudo isso. Acabar com o salário, não ter essa briga idiota aí para redução de horas. Não, é pegar em arma e sair assassinando os burgueses, que é a chamada revolução do proletariado, tá, pessoal? Porque assim, eu vou dar um exemplo, e aí vou caminhar para o final da nossa aula, de como a alocação de recursos ela traz miséria, fome e morte. Pesquise aí na internet a seguinte palavra, Holodomor. Vou soletrar aqui, tá? H-O-L-O-D-O-M-O-R. Pesquisem o que foi Holodomor, que é considerado o Holocausto ucraniano, ou pesquisem o grande salto adiante na China, e vocês vão ver como, quando um ditador, quando uma pessoa, quando um partido, seja Stalin, seja Lenin, seja Mao Tse Tung, seja Kim Jong-un, seja Fidel Castro, seja Nicolás Maduro, qualquer um desses Benito Mussolini, Hitler, tem essa ideia do controle de preços, ou acham que são seres iluminados, que sabem tudo
e sobretudo, do que as pessoas desejam e anseiam, o que é que acaba causando? Só rapidamente, o Holodomor, que é considerado o Holocausto ucraniano, aconteceu ali na Ucrânia, e a Ucrânia é um país que sofreu muito, tanto por um lado quanto pelo outro, tanto pela União Soviética quanto pela mão da Alemanha nazista. A Ucrânia, lembrando só, contextualizando geograficamente falando, a Ucrânia fica entre esses dois países, tá, pessoal? Entre a Alemanha e entre a União Soviética, e meio que sofreu por esses dois países. A Polônia também sofreu, mas não vem o caso aqui agora. Esse Holodomor nada mais do que era a União Soviética estava em guerra, né? Todo mundo há de saber disso, e eles precisavam sempre de recursos naturais, tá? Apesar de ser um país gigante, mas é um país muito frio, tem muitas montanhas e tal, então não tem tantos recursos naturais, apesar, claro, do seu tamanho. Tem recursos naturais, é óbvio, mas a Ucrânia, que é um país vizinho ali, também tinha recursos naturais e estava sob o julgo do governo soviético, da ditadura da União Soviética. E existem relatos assombrosos de como Stalin, né, Lenin já tinha falecido, desculpa, dava ordens expressas para que os soldados vermelhos da União Soviética fossem até a Ucrânia e recolhessem e tomassem de assalto toda a produção das fazendas ucranianas, deixando com que a população ucraniana morresse de fome. Pesquise aí no Google, pesquise no YouTube, Holodomor. Tem um documentário muito bom sobre isso, tem um filme muito bom sobre isso também. Pesquisem para vocês verem como esse controle de recursos por um ditador, por um governo socialista, levou à morte milhões de pessoas na Ucrânia. Especula-se que entre 3 a 5 milhões de pessoas morreram de fome. E tem documentos, depois que a cortina de ferro caiu, assim, Stalin, que ele fala, olha, se você me trouxer os corpos mortos dos ucranianos, eu vou aumentar a sua ração. Então, às vezes, eles chegavam numa determinada fazenda, as pessoas já estavam morrendo de fome, estavam minguando, próximo a morrer de fome, os soldados iam lá e matavam. Terminava de matar a pessoa para poder levar o corpo de volta para a União Soviética e ter a sua ração diária de soldado aumentada um pouco. Então, assim, pesquisem, mais uma vez, Holodomor, Holocausto Ucraniano, vocês vão ver o horror que é a ideia socialista. Isso é só uma de várias. Na União Soviética existem vários exemplos. Os campos de concentração da Alemanha nazista, que depois nós conhecemos como Holocausto, não começou na Alemanha nazista, começaram na União Soviética, para perseguir justamente os dissidentes políticos, aquelas pessoas que eram críticos ao regime socialista, ao regime comunista da União Soviética, os gulags, que é justamente esses campos de trabalho forçado, que perduram e existem até os dias de hoje, especialmente na Coreia do Norte, que é um país socialista, um país comunista. Então, para vocês verem os males dessa filosofia, tá, pessoal? Então, assim, vou encerrando nossa aula. Eu agradeço muito a todos vocês que me assistiram aqui por essa live, tá? Gente, rapidamente, alguém tem uma pergunta, alguém tem uma crítica, alguém tem uma sugestão a fazer? Fique à vontade aqui nos comentários. Estou vendo aqui algumas pessoas ainda estão chegando ainda na live, mas infelizmente já passou um pouco mais do que eu tinha me programado, era apenas para ser 1 hora de live. Minha esposa que está atrás de mim já me avisando aqui do tempo, já se passaram um pouco mais de 1 hora e 10 minutos. E assim, gente, então o que eu fiz aqui nada mais do que foi um recorte, um resumo dos 2 primeiros capítulos desse livro do Ludwig von Mises, um capítulo chamado Capitalismo e outro capítulo chamado Socialismo, tá, pessoal? Então, assim, queria agradecer imensamente a presença de todos vocês que me assistiram. Espero que vocês tenham gostado dessa minha explanação, dessa minha palestra, tanto quanto eu gostaria de preparar aqui para vocês. E só lembrando, isso aqui é apenas um pedaço do meu curso de introdução ao liberalismo. Então, eu já queria lhe fazer o convite aqui para você que está aqui, que ficou aqui até o final. Caso vocês queiram participar, manda uma mensagem aqui nos comentários que eu vou responder, manda uma mensagem no meu privado, vá nas minhas redes sociais, que você pode... Entender. Tá. Daqui a pouco eu respondo. Deixa eu só comentar aqui, tá? Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre capitalismo, socialismo e liberalismo, lhe convido a ser o meu aluno no curso de introdução ao liberalismo. As inscrições estão abertas, um valor, assim, muito módico. São mais de 30 horas de conteúdo, material inédito, em PDF, vídeos aulas em MP3. E o valor, inclusive, do curso pode ser dividido no cartão em até 6 vezes. E caso você não goste do curso, ainda pode pedir o dinheiro de volta, tá? Bom, minha esposa disse que tem uma pergunta. Isabel, você pode ler para mim a pergunta, por favor? Que pena. Minha internet aqui... Pessoal... Opa, obrigado, Ícaro. Gente, quem tiver uma pergunta, por favor, pronto. Vitor fez uma pergunta aqui. Vitor, professor, gostaria de te perguntar o que acha sobre o regime atual chinês. Então, Vitor,
Inclusive, esse foi um assunto que eu e minha esposa conversamos hoje, tá? Vitor, a China, cara, é uma situação muitíssimo complicada, porque, assim, é um regime que conseguiu entender que o capitalismo é bom, né? Utiliza-se do capitalismo em certa medida, mas em essência é socialista. Socialista em que sentido? No sentido, por exemplo, de escravizar as pessoas. As pessoas na China são escravizadas pelo governo. Lá é um governo central, lá é um planejamento central. Só que ainda assim eles perceberam que tecnologia, desenvolvimento, exportação, que é algo que está na gênese do pensamento capitalista, fez ou faz com que uma sociedade se desenvolva de maneira assim colossal. Então a China, cara, eu não gosto de usar essa palavra terceira via, mas o governo comunista chinês foi muito esperto em conseguir juntar o melhor do capitalismo com o socialismo. Só que ainda assim, é muito perigoso porque a China ela não respeita, por exemplo, direitos humanos na China, isso praticamente não existe, a liberdade das pessoas de expressão, de comunicação, de imprensa praticamente não existe. Então, assim, de forma alguma eu defendo o regime comunista. Agora, até mesmo o regime comunista chinês comprova algo que o Ludwig von Mises já falava em seus escritos, que por mais ditatorial, por mais fechado que seja um país, ele ainda só existe, só subexiste por conta de um pouquinho de liberdade. E é isso que o Partido Comunista Chinês certamente faz nas suas negociações, quando exporta para o mundo, quando faz investimentos externos, por exemplo, ali na África. Eu estava vendo um documentário sobre isso. Tem muitos países da África que estão recebendo investimento assim, da ordem de bilhões por parte da China, né? Se parar para analisar, a maior parte dos produtos que nós temos ao nosso redor vem da China. Inclusive, isso é uma briga que o Japão está querendo comprar, né, Vitor? Não sei se você está acompanhando essas informações. E o próprio Trump já falou isso, que eles vão brigar, o primeiro-ministro japonês e o próprio presidente Trump, e certamente alguns países da Europa comentaram sobre isso, para retirar essas fábricas, essas indústrias da China, porque perceberam o que acabou de acontecer agora, o que está acontecendo, melhor dizendo, com essa pandemia do coronavírus, né? Os Estados Unidos, a nação mais rica do mundo, que é os Estados Unidos, não tem como produzir máscara para seus próprios cidadãos. Então vejam enfim, que paradoxo. A nação mais poderosa do mundo não consegue produzir máscaras para a sua própria população. Então, por conta disso, né, Vitor? Não sei se você está acompanhando isso, eles estão tentando realocar as fábricas ali da China, de empresas internacionais, de volta para os seus próprios países, tá? Vitor, não sei se eu consegui responder sua pergunta, meu cara. É uma pergunta assim, agradeço a pergunta, mas é uma pergunta muito profunda, cara. Assim, seria necessário uma live, assim, um texto para tentar responder de maneira mais acentuada a sua pergunta. Espero que eu tenha conseguido aqui nesses breves minutos, tá? Bom, gente, então assim, e Vitor, muito obrigado pela pergunta. Pessoal, Felipe, Ítalo, Ícaro, Carmen, Fabrício, Reinaldo, Priscila, pessoal, Guilherme, todos vocês, muito obrigado por terem assistido essa live. Saibam que eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho adquirido nesses últimos anos com vocês aqui na internet, tá, pessoal? Então, assim, muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos nas próximas semanas, nos vemos nas próximas aulas, nas próximas lives. Certamente, pela recepção calorosa e efetiva que eu tive aqui, eu vou continuar fazendo essas lives uma vez por semana. Eu pretendo, na próxima live, não ser apenas a minha pessoa falando, trazer uma outra pessoa para falar também, tá? Vitor comentou, perfeito, estava lendo sobre o primeiro-ministro do Japão e o paradoxo do Zéu, sobre as... Exatamente isso, Vitor, foi o que eu acabei de falar, né? Jorge falou, fala um pouco no tempo decálogo de Lenin de Gramsci. Jorge, aí marxismo cultural também é uma outra palestra, cara. Mas tenha certeza que isso daria uma live aí de pelo menos uma hora, falar sobre marxismo cultural, tá? Jorge, eu vou ficar devendo porque essa live já encerrou-se, já passou mais de uma hora, quase uma hora e 20 minutos, tá, gente? Só para relembrar sobre o curso, tá? Quem quiser ser o meu aluno no curso Introdução ao Liberalismo e quiser, claro, aprender um pouco mais sobre o liberalismo, e lá, gente, lá eu falo durante horas sobre o liberalismo. As inscrições estão abertas para você participar. Digita aí no Google, curso de Introdução ao Liberalismo. Vocês vão encontrar o meu curso, vocês podem adquirir, passar no cartão, botar para 10 vezes no cartão, e vocês podem participar, tá, gente? Aos que fizeram perguntas aqui, tenho certeza que eu terei o maior prazer em responder essas dúvidas lá no curso. Afinal de contas, lá tem um espaço apenas para isso na plataforma, onde o curso está disponibilizado, tá? Gente, mais uma vez, agora eu vou encerrar. Felipe comentou, né? Uma live no futuro sobre educação clássica seria legal. Vi que o professor tem um livro da irmã Miriam Joseph. Felipe, eu tenho aqui alguns livros
sobre homeschooling. Minha esposa, ela lê sobre esse assunto muito mais que eu, mas tanto eu quanto ela somos uns, assim, amantes entusiastas da educação caseira, Felipe, e certamente eu vou falar sobre isso em uma oportunidade futura. Confesso que ainda no momento eu não me sinto à vontade. Eu acho que eu li, sei lá, 2 livros sobre o assunto. Então, eu penso que eu tenho que ler pelo menos uns 20 livros sobre o assunto antes de fazer uma live, por exemplo, como essa. Mas quem sabe, Felipe, fica a sugestão. Muito obrigado aqui pelo seu comentário.